Bom dia! Bom dia, todo mundo! Nessa quinta-feira, manhãs sistêmicas nessa semana, na quinta. Bom dia! Esperando o pessoal entrar pra gente começar essa live. Se você tá assistindo o replay, essa é mais uma das manhãs sistêmicas. Meu nome é Sheila Hansen e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre alguns insights que eu tive ao assistir um filme muito interessante. Toda semana tem manhãs sistêmicas aqui no meu perfil e a gente conversa um pouquinho mais sobre as coisas que eu leio, as coisas que eu assisto, né? E hoje a gente vai falar sobre um filme muito legal que se chama De Repente Uma Família. Então, é um filme que fala sobre adoção. Se você tem interesse nesse assunto, manda aí pro pessoal todo que você conhece a respeito, que já passou por essa situação, né? Que já adotou ou que é um filho adotivo. É bem importante que a gente espalhe essa informação. Beleza? Bom dia, Vera. Gente, que frio, né? Vocês estão vendo aqui como que eu tô? Eu tô até sem pescoço. Porque tá muito gelado, muito frio. E não tá fácil não, hein? Onde você mora tá frio, Vera? Me conta, aí não tá frio, né? Tenho certeza que aí não tá frio. Mas pra quem é daqui de São Paulo, o negócio tá feio. Bom dia, Cilei. Bom dia pra todo mundo. Vai mandando, gente. O Instagram, ele tá difícil, viu? Não tá mandando os aviãozinhos. Daí, se vocês puderem mandar os aviãozinhos aí, fica bom. Não tá frio aí, né? Eu sabia que não ia tá frio aí, igual tá aqui. Meu pai eterno. Mas, bom, enquanto o pessoal vai chegando, eu vou, né, perguntar pra vocês se vocês por acaso já assistiram esse filme. Se vocês já assistiram o filme De Repente Uma Família, clica e coloca aqui. Olha, Shirley disse que aqui está congelando em Itatiba. Acredito. Acredito que tá congelando sim, porque aqui também tá, viu? Essa noite meu marido levantou de madrugada para ir pegar mais uma coberta, porque tava muito gelado, muito gelado. Bom, gente, o filme De Repente Uma Família, né? É um filme que não está na Netflix, tá? Eu assisti pela internet mesmo, vocês podem procurar em nessas plataformas, né? Dá para alugar. Se eu não me engano, no Google Play, acho que dá para alugar por R$ 4, um negócio assim. Bom, mas você consegue acessar o filme aí de alguma maneira, tá? É um filme espetacular. Eu já tinham me pedido para eu assistir. Tá lá na minha lista. Tem alguns filmes na minha lista, mas como eu falei essa semana lá no meu stories, né, para quem assiste, eu não tenho todas as plataformas. E aí eu perco um monte de filme que eu queria assistir e não consigo. Mas esse fala sobre a adoção. E aí eu fiquei super, super, super com vontade de assistir, porque eu sabia que super ia dar certo. Oi, Tata. Oi, Kátia. Bom dia. Então, esse filme, gente, é muito legal, porque fala bastante sobre família, sobre as interações entre família, né? Bom dia, Jô. E aí, ali, né, pra quem não assistiu o filme, De Repente Uma Família, o filme, ele é a história de um casal, né, um casal que já está casado ali já tem um tempo, eles trabalham comprando casas, reformando e vendendo as casas. E logo no início ali a gente já percebe que aquele casal não tem filhos, né? Eles já estão casados há um tempo, já têm uma idade que eles consideram mais avançada e eles não têm filhos. E a gente percebe que há ali um atrito até entre a esposa e a irmã dela, né? Que provoca esse assunto nela, que provoca que ela e o marido dela
discutem sobre esse assunto e eles realmente ficam pensativos em relação a esse assunto. Só que quando a esposa traz para o marido essa questão de poderíamos ter um filho, né? O marido fala, não, a gente tá velho demais, o nosso filho, quando tiver com tal idade, a gente já vai estar idoso, a não ser que a gente adotasse, né? A não ser que a gente adotasse uma criança já velha, né? Para equiparar a idade. E a mulher, ela fica com aquilo na cabeça e ela vai atrás em sites, né, de adoção para ver ali como que funciona isso, como que são a história das crianças e tal. Quando o marido chega em casa e vê que a esposa tá olhando aquilo que ele falou, assim, ele soltou informação numa brincadeira e ela levou aquilo a sério, ele meio que dá uma surtada, ele fala, não, peraí, não é assim, eu não quero saber disso não, eu tava só brincando, você levou a sério e tal. A esposa fica um pouco chateada e ela quer mostrar as crianças para ele, né, do site, ele fala, não, não quero nem ver isso. E ela sai. E aí chega o ponto que eu quero falar com vocês, o primeiro ponto sobre isso. Quando ela sai, ele vai lá olhar, né, escondido, as crianças do site que ela tava lá olhando, né? E depois que ele vê, é meio que decidido, né? E aí o que eu quero trazer para vocês em relação a isso? Depois que a gente vê uma coisa, isso não sai mais da sua cabeça, né? É muito interessante isso, gente. Quando o nosso cérebro, ele grava muito, 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 muito tudo que a gente vê. E aí é importante a gente entender o que a gente anda olhando, o que a gente anda observando. Porque em vários sentidos, tá? Isso aqui eu não vou trazer muitos exemplos, porque aqui a gente podia trazer vários. Mas só assim, como parâmetro, né? A gente tá vivendo numa época em que tá realmente muito difícil, né? A pandemia traz muita ansiedade, as coisas que passam na televisão não ajudam, a gente fica realmente muito, muito ansioso se a gente fica assistindo algumas coisas, vendo algumas coisas, algumas notícias. É pandemia, 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 corona, 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 Lázaro, Lázaro, Lázaro. Então, a gente precisa tomar cuidado com o que a gente vê, porque depois que você vê uma coisa, não tem mais como desver essa coisa. E a gente fica realmente com aquilo na cabeça por muito tempo. Existe, né, uma coisa que chama ativação reticular, que são as coisas que nós enxergamos, né? Então, no que você põe o olho, é naquilo que você foca. E aquilo, se for uma coisa boa, vai te trazer coisas boas. Se aquilo for uma coisa ruim, vai te trazer sensações ruins. E aí é onde às vezes a pessoa fala que tá com ansiedade, que não tá aguentando mais, que tá sem força, que tá sem ânimo. E às vezes é porque tá consumindo coisas que realmente não fazem bem. Então, esse é o primeiro ponto, que na hora que eu vi ali, eu pensei, né? Poxa, ele só precisou olhar, ele só precisou bater o olho naquilo ali, que o coração dele já respondeu, né? O cérebro dele já respondeu, o coração dele já respondeu, as emoções dele já responderam. E aí eles entram, né, gente, num processo de aprender como é se tornar uma família sem filhos para se tornar uma família adotiva, né? E aí, gente, lá nesse mini curso, né, que eles fazem ali, tem muita coisa legal, mas tem um momento em que as professoras, né, elas explicam ali que os filhos, eles têm eles têm os seus elos com várias pessoas, né? Os filhos nascem e criam vínculos com várias pessoas. E eles exemplificam isso com algumas linhas, né, que eles ligam assim. E aí, quando uma criança ela é adotada e ela é passada de família para família, porque às vezes as crianças são devolvidas, né? Vai para uma casa, daqui a pouco vai para outra, daqui a pouco vai para outra. Isso traz um trauma muito grande para a criança.
Depois, gente, quem estiver assistindo, se já passou por isso ou se conhece e quiser colocar aqui nos comentários, né? Vamos colocar aqui nos comentários para que as pessoas leiam e se identifiquem e ajude de alguma maneira, que realmente isso acontece. As crianças, elas vão indo de uma casa para outra e esses vínculos que elas têm vão sendo quebrados, né? E no filme, eles exemplificam isso cortando aquelas linhas, né, de ligação que tinha. E aquilo ali fica muito latente e eu fiquei pensando realmente em como isso é real. E a gente precisa dar valor a isso. Muitas vezes a gente acha que a criança não entende o que está acontecendo. Ah, é só uma criança. Mas a gente precisa se lembrar que os primeiros anos de vida são os anos mais significativos da criança. Quanto mais experiências ela tiver naquela fase, são as experiências que ela vai levar para o resto da vida. E se ela perde o elo, perde o vínculo de mês em mês, né, de uma época para outra, quando ela muda de uma casa para outra, né? Ou, gente, aqui a gente está focando na adoção, mas vocês podem encaixar aí no dia a dia de vocês. Perde-se o elo, perde-se o vínculo. Na fase adulta, essa pessoa tem dificuldade de se vincular. Talvez na fase adulta ela não consiga ter muitos amigos, porque para ela é difícil se apegar a alguém, tem medo de se apegar a alguém. Às vezes essa pessoa não consegue ter relacionamento amoroso, né? Porque não consigo me entregar, porque vai que eu sofro de novo. No trabalho, a pessoa não se sente segura, acha que a qualquer momento vai ser mandada embora, não consegue produzir, com muita ansiedade. Então, tudo isso que acontece lá nos primeiros anos, né, vai repercutir na vida dela adulta. E esses vínculos, uma vez que são quebrados, que não conseguem mais ser reparados. E, gente, é uma coisa maluca. Lá, né, ela fala que o único vínculo, as professoras falam, né, que o único vínculo que a pessoa, que a criança permanece no caso da adoção são os irmãos, né? Porque geralmente os irmãos ficam juntos. E aí, gente, enquanto a gente estava assistindo, meu marido já entrou na internet e já foi olhar alguns dados e é alarmante, porque quando se fala em adoção, os pais, né, eles procuram bebês, sendo que a porcentagem maior de crianças que precisam ser acolhidas são adolescentes. Procuram crianças brancas, quando a maioria das crianças são negras. Procuram criança sozinha, quando a maioria das crianças que precisam ser acolhidas tem irmãos. Então, isso é muito triste se você for olhar e preocupante, porque se separa, né, esses irmãos, essa criança simplesmente se vê perdida sozinha na vida. Gente, ó, mal começou o dia e eu já tô com a minha voz cagada. Deixa eu beber um pouquinho de água aqui. Vai me falando aí se vocês estão achando que estão fazendo sentido. O que vocês estão achando disso que eu falei? Enquanto eu vou bebendo minha água aqui. Deixa eu dar bom dia para quem entrou. Ana Paula, bom dia, Daniel. Bom dia, Ana, Rosa, G, Luciana, Vanessa. Bom dia, gente. Tô vendo que os coraçãozinhos tá subindo. Obrigada, isso aí. Ajuda bastante. Os coraçãozinhos e os aviãozinhos, né? Então, gente, vínculo, tá? Lembre-se disso, vínculo. A criança entende... Desculpa. A criança entende o que tá acontecendo na idade, nos primeiros anos de vida. Então, se uma criança está passando por um momento delicado, sente e converse com a criança. Porque o que é reparado agora no início, lá na frente, vai fazer diferença.
Eu tava assistindo um vídeo essa semana de uma mãe que disse que o filho dela caiu do cavalo. E o filho dela ficou muito bravo, muito bravo. E ela foi conversar depois com esse filho e perguntar para ele o que que ele aprendeu, o que que ele tirou de lição da queda do cavalo dele. E ele falou assim, que eu não presto para nada. E ela falou, você aprendeu que você não presta para nada? E aí ele falou, sim, eu não presto para nada. E aí a mãe foi ali com calma, explicando. Então, você que tira boas notas na escola, você que é faixa tal lá no karatê, você que já até tem um mini negócio, comprou o seu próprio celular com seu próprio dinheiro, você não presta para nada, é desse cara que você tá falando? E aí o menino falou assim, é verdade, eu sei fazer algumas coisas. Gente, parece bobeira, parece pouca coisa, mas quando você vê que a criança deu um significado para uma coisa e você repara logo ali, naquele momento, isso é mais difícil que aquilo venha a repercutir na fase adulta dela, né? Então, por isso que é importante a gente dar atenção ao que acontece na vida das crianças. Elas entendem muito bem. Olha aqui o que a Kátia disse. As pessoas procuram atender a própria necessidade quando buscam a adoção e não as necessidades da criança. Exatamente. Na sistêmica, a gente sempre pergunta: para que você tem um filho? Independente de como ele venha. Para quê? É para preencher um vazio? É para segurar o marido? Para manter o casal unido? Para que é? É um sonho de infância, porque na época que você era criança você não tinha os pais presentes? Para que você quer um filho, né? É para atender a necessidade sua ou da criança? Muito boa essa observação, viu, Kátia? E aí, gente, no filme, né? O filme avança e eles resolvem adotar uma adolescente que vem com mais 2 irmãos, né? E aí aqui também é um ponto bem interessante, que quando eles vão escolher a menina, né? O pai fala, a gente não vai ficar olhando criança não, vamos direto para os adolescentes. E a mãe, né, a esposa, ela fica apavorada, não, pelo amor de Deus, não faça isso, tal. E a menina, né, a adolescente escuta e vem e fala, ó, a gente tá ouvindo tudo que vocês estão falando, viu? E ela dá maior esculacho ali nos adultos. E aí eles olham pra menina e falam, essa menina tem garra, essa menina, ela é diferenciada, né? Ela veio e confrontou a gente e isso é positivo, essa menina tem boa personalidade. E realmente eles acabam trazendo essa menina com os 2 irmãos para casa. Mas depois de um tempo, gente, essa mesma menina com personalidade forte, que vai de frente, que eles tinham visto como qualidade, começou a ser vista como rebelde, como pessoa cheia de defeitos. E não tô dizendo aqui que o que a menina fazia, né? Depois, se vocês assistiram o filme ou se vocês, né, vão assistir depois, vocês vão ver que depois ela realmente, desde o início ela mostra que ela tem essa, essa disposição, né? Tem o submisso e o rebelde. Ela é do rebelde. Então, o que era bom, né? O que chamou a atenção deles como qualidade virou defeito depois. Então, é preciso tomar cuidado com isso também. Isso acontece em todas as relações. No começo é um maior amor e depois, né, vira, né, a questão. Mas, por que eu trouxe isso aqui? Porque chega um momento no filme em que a, a adolescente, ela baixa a guarda por alguns segundos, porque ela tá com o cabelo ali embaraçado, e aí a mãe, né, a acolhedora, ela pega uma escova de desembaraçar o cabelo e começa a pentear o cabelo da menina. E a menina baixa a guarda naquele momento e se emociona, chora, se permite sentir aquele cuidado, né? E a mãe percebe isso, né? Então, depois a mãe deixa de presente aquela mesma escova, né? Porque ela viu que foi um momento significativo entre as duas. Só, gente, que aí o que acontece? A criança, a menina,
ela pega a escova de desembaraçar, quando ela vê que ganhou ali como presente da mãe, e joga na privada. A escova que a mãe deu de presente. E aí, gente, o que eu quero trazer com isso aqui? A menina, revoltada, jogou um presente carinhoso que a mãe tinha dado no vaso sanitário. A mãe ficou passada, nervosa, estressada, não acreditou que um ato de carinho que ela tinha tido por causa de um momento especial que elas tinham tido juntas e que a menina tinha jogado o presente dela na privada, né? E aí, aqui, gente, entra uma coisa na sistêmica que a gente chama, né, de fato versus interpretação gera o resultado, né? Tudo que acontece é um fato, algo que não tem como negar. E o fato que não tem como negar é que a escova foi jogada na privada. Esse é o fato. A interpretação para cada um vai ser diferente. Luciana, o nome do filme é De Repente Uma Família, tá? De Repente Uma Família. Lá nos meus stories tem a capa do filme para você procurar, tá bom? Então, a interpretação que as duas deram foi diferente e isso gerou um resultado. Qual que foi a interpretação da menina? A menina se lembrou naquele momento que quem desembaraçava o cabelo dela era a mãe biológica. E ela sentiu que criar essa conexão, baixar a guarda justamente naquele momento com a mãe acolhedora, seria que como uma traição à mãe biológica, né? Então ela não permitiu que aquilo acontecesse. Ela criou ali uma barreira e ela falou: antes que o negócio piore, eu já vou jogar isso aqui no lixo, porque quem faz isso comigo é minha mãe e ela não é a minha mãe. Essa foi a interpretação que ela deu para aquele momento. Por quê? De acordo com a vivência dela, né? Já a mãe, a interpretação que a mãe deu é: essa menina é louca. Porque essa menina, nós tivemos um momento de conexão e aí de repente ela faz o que ela fez. Ela é maluca, ela me odeia, você entende como o mesmo fato traz interpretação diferente de onde você vê, de onde você olha? Gente, isso a gente usa muito, muito, muito na sistêmica. Por quê? O fato é um e a gente interpreta e dá um significado para aquilo. O significado que a gente dá para as coisas que nós passamos é que realmente são impactantes. Vamos dizer aqui, por exemplo, se eu sou assaltada, eu nunca fui assaltada na minha vida. Se eu for assaltada, eu vou ter uma reação. Por quê? Porque eu tenho poucas histórias de assalto, assim, não me lembro do meu pai contar que foi assaltado, nem da minha mãe, nem do meu irmão, eu também nunca fui, então para mim é muito diferente. O meu marido, ele já foi assaltado várias vezes, e aí para ele, um assalto tem outro significado, não é como é para mim. Por quê? Porque dependendo de como você olha, o mesmo fato, o assalto é o mesmo fato, mas a interpretação que você dá é diferente. E quando você tem uma interpretação, aquilo gera emoções, aquilo gera no seu corpo físico reações, né? Que são diferentes. E aí isso aqui diz muito sobre os nossos relacionamentos, a maneira como a gente se relaciona com todo mundo. Porque às vezes a gente acha que as pessoas têm que ter as mesmas reações e os mesmos pensamentos que a gente tem do que a gente tá vendo. E nunca vai ser, gente. Nunca vai ser igual. Nunca vai ser igual. A gente precisa entender que cada um tem a sua particularidade. E a maneira como a pessoa interpreta um fato é diferente da maneira como você interpreta o mesmo fato, tá? Como aconteceu no caso ali da mãe e da filha com a história da escova de desembaraçar, né? E aí, gente, é importante também falar sobre a importância da conversa, né? Porque depois que uma pede desculpa para outra, uma fala o que foi que a outra pensou, as coisas se resolvem, né?
E aqui entra também um outro ponto do filme, que inclusive eu falei recentemente numa live sobre raiva, né? Ali no filme a gente vê que existe o temperamento da raiva e o temperamento da tristeza naquelas 3 crianças, né? Cada uma com a sua particularidade. E o pai percebe que essa adolescente, essa moça, ela tá com muita raiva. Ela tá com raiva do mundo, ela tá com raiva de estar numa casa atrás da outra, ela tá com raiva de ter que cuidar dos irmãos dela, que é um outro ponto muito interessante de a gente conversar, porque, não sei, vocês já ouviram falar, gente, em irmão parental? Me diga aqui se vocês sabem o que é um irmão parental, tá? É o que essa moça ela é no filme. Então ela tá ali sendo uma irmã parental, ela tá sobrecarregada e ela é da raiva, né? Ela é rebelde. E aí o pai percebe aquilo e o que que ele faz? Ele canaliza a raiva dela no lugar correto. Porque enquanto ela não extravasa a raiva, ela fica descontando em todo mundo que tá do lado dela, né? Então, o que que o pai faz? O pai leva essa menina até uma casa que ele está reformando, dá na mão dela uma bela de uma marreta e fala, quebra todas as coisas aí. E ele ainda fala, pensa, não desperdiça os seus golpes não. Pensa numa coisa que te deixa com raiva e aí sim você bate. E aí foi o que ela fez. Ali ela extravasou a raiva, gente. Ela pensou no que ela sentia e ela meteu a marreta lá nas paredes, fez um arregaço lá na casa junto com o pai. E depois disso, depois de extravasar aquela raiva num lugar correto, ela tá leve, tá calma. E é só daí que ela começa que ela tem a disposição de olhar para a mãe e explicar o porquê que ela tinha feito aquilo com a escova de desembaraçar o cabelo. Então, atentem-se às suas emoções, às suas reações. Se você tá xingando, se você tá nervosa, se você tá descontando nas pessoas que estão ao seu redor, as pessoas não têm nada a ver com isso, porque a interpretação que você dá para os fatos é sua, né? Disseram aqui, não sei explicar o que é irmão parental. É diferente de irmão de sangue? Não, não é diferente de irmão de sangue. O irmão parental é irmão de sangue ou pode ser um irmão adotivo também. Gente, só um adendo, a gente não usa o termo adotado, tá? Porque você ser adotado não significa, não é uma característica sua, né? Foi um fato que aconteceu na sua vida. Então, filho adotado não existe, tá? É um filho acolhido ou um filho adotivo, não adotado, tá bom? Então, aí voltando aqui, né? Perguntou se se o irmão parental é diferente do irmão de sangue. Não, eles podem ser irmãos de sangue, mas o irmão parental é aquele irmão que deixa de ser irmão para ser pai e mãe dos seus irmãos. Cuida dos seus irmãos como se fosse pai ou mãe desses irmãos. Eles não estão na mesma linha de hierarquia. Então, são duas crianças em que uma delas precisa se colocar como pai, como mãe, como maior para cuidar da outra, sendo que as duas são da mesma geração, as duas são irmãs e as duas deveriam se tratar como irmãs e não como pai e mãe umas das outras. Então isso é ser irmão parental. Eu vou fazer um vídeo sobre isso, porque eu sei que tem bastante gente que não entende esse termo, né? Irmão parental, filho parental. E é muito importante a gente entender isso, porque no caso da menina, aquilo estava sobrecarregando ela, porque não era a função dela cuidar dos irmãos. A função dela era ser irmã mais velha e não pai e mãe dos irmãos dela. E aí o pai percebeu essa sobrecarga e deixou que ela extravasasse no lugar correto. Então é isso que a gente precisa fazer também. A gente precisa extravasar a nossa raiva no lugar correto. Seja socando o travesseiro, seja dando uns gritos na almofada, seja desabafando com alguém,
seja fazendo um exercício físico pesado, batendo na almofada. Enfim, gente, é assim que tem que fazer. Até com relação às crianças, né? Você vê uma criança batendo no irmãozinho, ou beliscando, ou mordendo. Em vez de falar assim, olha, não faz isso. Porque a gente é assim, o nosso cérebro, quando você fala não pensa no elefante rosa, você pensa no elefante rosa, na hora. Então, o não, ele traz uma questão do desafio. Então, em vez de não morde o seu irmão, morde essa almofada. O seu irmão não pode, morde outra coisa. Não bate no seu irmão, bate no colchão. No colchão você pode esmurrar. Então, você tem que trazer alternativas para a pessoa, né, do que ela pode fazer e não do que ela deixou de fazer. A G disse, sou o irmão parental da minha irmã caçula. Então, você está na função errada. Isso vai te trazer sobrecarga. Isso pode te trazer problemas sérios. É importante que você seja irmã mais velha e não uma irmã parental dela, tá? Bom, o próximo ponto que eu coloquei aqui é que crianças, né, que são adotadas se sentem frustradas, perdidas, caso não acolham a sua história. E realmente, gente, aqui entra um ponto muito importante e até é legal de falar aqui a respeito das perguntas, né, que me mandaram. Teve uma pergunta que diz, como lidar com a carga emocional que essa criança vai trazer como peso do abandono? Essa criança ela só vai se sentir abandonada se os pais derem esse significado para ela. Lembra, gente, as crenças que nós temos hoje são construídas com base nos que nos é contado pelos nossos pais, tá? Então, os nossos pais, eles vão dar um colorido para as histórias que nós ouvimos. E aí entra aqui uma outra pergunta também, que perguntaram quando né? Em que momento falar para a pessoa que ela é adotada e como falar. Então, você precisa dar um colorido bonito para essa história. Falar que a mãe era, né, no caso do filme, né? A mãe biológica, ela tinha problemas com drogas, tinha ficado por um período presa na cadeia. Então, esses pais poderiam começar a falar mal daquela mãe, né? Você tem que ficar com a gente, porque a sua mãe não presta, sua mãe é isso, sua mãe é aquilo. Aquilo traz um colorido diferente para a criança. E querendo ou não, gente, aquela criança, ela é metade o pai e a mãe biológica. Negar os pais biológicos da criança é negar a própria criança, né? Toda vez que você fala mal do pai ou da mãe da criança, a criança sente que você tá falando mal de mim, né? Porque eu sou metade meu pai e eu sou metade minha mãe. Foi de lá que eu vim. Então, a gente não pode desvincular a criança dos pais biológicos. Na sistêmica, a gente não fala que existe o pai e a mãe biológico ou o pai e a mãe acolhedor. Não, é o pai e a mãe biológico e o pai e a mãe acolhedora. Essa criança sempre precisa entender que ela tem duas famílias, né? Ela não tem menos, ela tem mais, né? Se o colorido que os pais dão para a criança que foi acolhida for um colorido bonito, um colorido de verdade, essa criança ela não vai se sentir abandonada, ela não vai se sentir rejeitada. Ela vai ter os pais biológicos integrados dentro de si. Agora, se essa criança se esconde para essa criança que ela foi adotada, se essa criança cresce sem nunca saber dessa história, gente, lá dentro ela sabe. Inconscientemente, ela sente, ela sente que tem alguma coisa errada. E ela tenta preencher esse vazio com outras coisas. E talvez ela pode tentar preencher esse vazio de maneiras não muito adequadas, né? Então é importante
que a criança saiba. Aqui perguntou quando? Quando é o momento? O momento é quando você perceber que a criança ela tem maturidade para ela entender o que é pai e mãe. Sentar com a criança e conversar. É lógico, de cada idade você vai dizer de uma maneira diferente, mas ela pode saber desde o início, tá? E ai meu Deus, como eu vou contar cheio de milindres? Não, não é cheio de milindres, é de maneira que a criança entenda, né? Às vezes, né, a gente fala assim, você veio daqui, né? Então você não veio daqui, você veio daqui. Por que, mamãe, que eu vim daqui? Pronto, já começa a explicar. O colorido que você vai dar para essa história é que a criança vai levar pro resto da vida. No caso da menina do filme, ela foi passada de uma família para outra. E ela, o que ela queria mesmo era a mãe biológica dela, independente do que a mãe dela tinha feito, independente de como a mãe dela vivia, né? Ela não queria matar a mãe de dentro dela. E se os pais, eles tentam fazer isso, cada vez fica pior. Muitas vezes isso acontece em famílias tradicionais, né? Não precisa nem ter família acolhida. Às vezes, num divórcio, a mãe acaba falando mal do pai, o pai acaba falando mal da mãe. E aí isso vira uma confusão na cabeça da criança, tá? Então é importante que a gente olhe isso. Isso se chama alienação parental. Então a gente precisa olhar para isso, porque cada vez que você fala mal do cônjuge ou fala mal da mãe, do pai biológico, isso faz muito mal para a criança que está sendo acolhida, tá? E aí, gente, um outro ponto que eu trouxe aqui, que eu achei assim muito legal os filhos mais velhos presenciam muito mais coisas do que os filhos mais novos. E às vezes eles precisam cuidar, né, dos mais novos. Por isso é preciso ter cuidado com algumas cobranças. Então, o que acontece? Né? Se você tem filhos, gente, vocês estão assistindo aí, vocês vão concordar comigo que o filho mais velho, ele é mais cobrado. Você é mais velho, você devia estar olhando seus irmãos, justo você que é o mais velho está fazendo isso? Olha o exemplo que você está dando pro seu irmão, né? A gente acaba cobrando mais da criança mais velha. Só que qual que é o porém, gente? A criança mais velha presenciou mais coisas. Ela esteve presente em momentos difíceis mais do que as crianças mais novas. Então, emocionalmente, essa pessoa a criança mais velha, provavelmente é a mais afetada, é a que está mais judiada, é a que está mais traumatizada. E aí o pai e a mãe geralmente cobra justo quem? Da mais velha, né? Porque você precisa dar o exemplo. Então, é uma linha muito tênue que a gente precisa tomar cuidado para não ultrapassar. A criança mais velha tem mais carga emocional, né? E pode ser uma carga emocional negativa, como no caso dessa família. A mais velha, ela que tinha que cuidar dos irmãos dela, ela que sabia o que acontecia lá com a mãe dela, o que a mãe dela estava aprontando e tudo mais, biológica. Então, cobrar da criança mais velha talvez não seja o mais adequado, talvez não seja o mais... não seria legal, né? Vamos dizer assim, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque o mais velho tem mais carga emocional, tá? Pra fechar aqui, gente, perguntaram aqui no... Ai, obrigada! Você gostou da minha make, Raquelzinha? Tudo bem que eu tô de filtro aqui, né? Mas isso aqui, gente, é uma beleza de manhã. Chama o BT Velvet da Bruna Tavares. Você passa, esfuma e já era. Obrigada pelo elogio. Bom, perguntaram aqui, ó, pra mim. Por que toda criança chega numa idade e acha que foi adotada? Gente, não é toda criança que sente isso não, viu? A pessoa que perguntou isso aqui, que falou toda criança, é porque provavelmente ela passou por isso. Não é toda criança que acha que é adotada. Se a criança ela está achando que ela é adotada, é porque ela não está se sentindo pertencente à família.
ela tá se sentindo excluída. E aí aqui a gente pode ser que ela tenha o traço alto do caráter esquizoide, que tem essa dificuldade em se sentir pertencente, ou pode ser que as dinâmicas da família estejam indo contra essa lei do sistema, que é a lei do pertencimento. Então, sempre que uma criança ela expressar que ela está se sentindo como se ela fosse adotada dentro da família, é preciso olhar para isso com cuidado e ver por que ela está se sentindo assim. Alguma coisa está acontecendo no ambiente em que ela está inserida para ela se sentir não pertencente à família, tá? Então, gente, era isso que eu tinha trazido para vocês. Eu queria saber aqui o que vocês acharam de tudo isso que a gente conversou, se vocês acharam que faz sentido. É um filme, gente, emocionante. Tipo, primeiros minutos de filme eu já estava chorando. É bem emocionante. Tem vários pontos que emocionam de verdade. O nome do filme, para quem ainda tá querendo saber, é De Repente Uma Família. Vocês podem procurar aí que vocês vão achar. É um filme muito legal. Eu não contei aqui o que acontece no final do filme. Meu marido disse que eu estou linda hoje. Muito obrigada, meu amor. Então, é um filme muito emocionante que dá pra tirar várias lições. Eu não contei aqui do final do filme. Vocês podem assistir lá. Acontecem umas coisas sinistras depois, que eu tenho certeza que vocês vão ver e vocês vão gostar de tudo que o filme aborda, tá? Quem tem criança adotiva, a criança que foi acolhida, quem conhece, manda essa live aí para que elas possam também assistir o filme e assistir aqui as coisas que eu falei, que eu tenho certeza que vai fazer sentido para elas, tá? Disseram aqui que amaram a minha explicação, muito obrigada. Vou assistir daqui a pouco. Amei suas explicações, aprendi muito, obrigada. Parece que esse filme que você está falando é o Instant Family da Netflix. Será que tem na Netflix, gente? É capaz que tem, então. Pra te falar a verdade, eu nem olhei na Netflix. Eu assisti pela internet. Mas depois olhem lá, gente. Se vocês acharem lá na Netflix, pode ser que esteja lá, né? De repente uma família chama em português. Agora, em inglês, pode ser que seja esse Instant Family aí. Deixa eu ver se eu acho aqui para mostrar para vocês a fotinho do filme. Ó. Essa é a capa do filme. Tá? Então, parece que é o mesmo, né? Ah, obrigado, Shirley. Então, gente, procura lá no Netflix como Instant Family, né? É isso? Deve ser. Não vou arriscar falar inglês aqui, né? Mas procurem lá, eu tenho certeza que vocês vão gostar, vocês vão se lembrar aqui de tudo que eu falei, tá? Mandem essa live aqui pro pessoal, todo mundo assistir. Semana que vem tem mais Manhã Sistêmica, só que na terça-feira, 7h30 da manhã, tá bom? Um beijo pra vocês, bom dia e até a próxima.